Cláudio Rezende, e a sequência do Atlético neste período de data FIFA? Ô Pedro Abílio, antes da gente falar do time em campo, o Galo acaba de trazer uma novidade para o aniversário. Opa. Um presente para massa. Olha aí. Tá lá, ó, no site do Galo, o Galo faz 118 anos com presente para massa. Hoje, durante todo o dia, quem fizer ou renovar o plano Galo na Veia vai ter um bônus exclusivo. É o seguinte, qualquer sócio dos planos pagos que renovar ou adquirir um novo plano vai ser contemplado, né, com benefício exclusivo, um mês extra. Então o cara vai pagar 12 meses e vai garantir 13 meses de Galo na Veia pelo valor de 12. Então durante todo o dia hoje essa promoção para quem renovar ou fizer um novo plano do Galo na Veia, plano pago. A gente é bom lembrar que tem o Galo na Veia da Massa que não é pago, né? Por mês, esse é de graça. Mas os outros todos estão valendo aí para o torcedor atleticano nesse dia do aniversário. Ô Pedro Abílio, agora é o seguinte, né? O técnico Barba Domingues começou a trabalhar ontem com o time. Hoje mais uma atividade agora pela manhã, dia do aniversário, a turma trabalhando forte. Porque ele tem aí agora uma semana antes da viagem a Chapecó. O Galo vai jogar na outra quinta-feira, dia 2. E o Rubens Menin já destacava, né? Com desfalques à vista, porque os jogadores estão servindo seleções. Tem amistosos terça-feira em locais distantes, né? Lá na Europa, tem jogador que vai estar na Oceania. Então o Galo vai ter problemas para esse jogo. Por outro lado, Lianco, período importante aí pro Lianco, hein? Para voltar a ser titular. Importante também para a recuperação do Maicon, recuperação do zagueiro Vitor Hugo também. Então o Galo vai ter que fazer uma preparação especial, o técnico Barba Domingues, porque depois, Pedro, aí é um jogo a cada 3 dias, começando a Sul-Americana, começando a Copa do Brasil. O Galo vai pegar o Ceará na Copa do Brasil em 2 jogos. E o Brasileirão, até a 18ª rodada, é um jogo a cada 3 dias até a Copa do Mundo, hein? Acho que são 18 jogos em 59 dias. É isso aí, é muita coisa. Meu Deus, vem aí viagens, né? Jogos, muitas viagens. Vai realmente precisar de elenco completo. Como a Nath falou mais cedo, né, a respeito dessa maratona de jogos na entrevista com Rubens Menin. 12:07. Ale Oliveira, muito boa tarde para você, Ale. O que você acha desse período de data FIFA? O que tem para ser ajustado nesse pit stop do Galo na temporada, Ale? Muito boa tarde, viu, Pedrão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Não é o ideal, porque são muitos desfalques, o Claudião já falou sobre isso, os jogadores internacionais, né, os que foram convocados, porque a gente entende que o Barba, até por confiar no seu trabalho, né, ele vai pro próximo jogo com essa base que tá treinando, né? Senão você pega esses dias de treinamento e joga na lata do lixo. Então ele vai treinar um time, mas com alguns desfalques. O ideal seria que ele tivesse essa quase intertemporada com todo mundo à disposição, né? Mas isso não vai acontecer. De qualquer maneira, ele vai usar o grupo que ele tem para reforçar suas ideias, para condicionar o time, para fazer os encaixes, até porque, e é muito normal, é natural que isso acontecesse, ele está conhecendo o elenco, né? O treino mostra uma coisa, o jogo mostra outra, uma situação de jogo de repente é melhor para determinados encaixes de jogadores, uma outra situação de jogo é melhor para aquele outro jogador, então ele está descobrindo. O importante é que existe uma clara evolução e a gente acredita que ela seja ainda mais acelerada com esse período de trabalho. Como eu disse, seria o ideal, no mundo ideal seria contar com todo mundo, mas já que isso não é possível, de qualquer maneira, eu tenho uma avaliação aqui que eu já fiz em outros momentos a respeito desse elenco do Atlético, porque é o seguinte, mas o Scarpa pode jogar mais, e pode. Claro que pode. O Hulk pode jogar mais, e pode. E assim como outros tantos, né, que podem jogar mais. Agora, principalmente falando do Scarpa aí, do Hulk, enquanto eles estão no elenco, eles jogando mais ou menos, né, jogando ali 50% da sua capacidade técnica, eles são melhores do que as opções. Então, você pegar o artilheiro do Atlético de novo nessa temporada é o Hulk, né? E ele está distante das suas melhores atuações. O maior assistente do Atlético, mesmo não jogando tão bem, é o Scarpa. Então eu acho justo, e eu tenho falado isso há muito tempo já, eu acho justo você discutir alguns nomes, se vale a pena para o Atlético mantê-los ou não. Você pega aí, eu não sou do imposto de renda, não sei quanto cada um ganha, né? Mas você pega aí
2 picanhas que ganha o Hulk, daí pra mais, né, Claudião? 2 picanhas do Hulk, 1 picanha do Scarpa. Você pega aí, mais não sei quanto do Bernard, pega aí não sei quanto do Igor Gomes. Você pega todo esse dinheiro e aí você tem condição de contratar jogadores que podem ser mais decisivos, né? Eu vou dar um exemplo aqui do Palmeiras, que não é à toa, é o líder do campeonato. O Palmeiras foi lá e pegou Marlon Freitas e Arias. E aí, como é que ele faz para fechar? O Palmeiras tem muito dinheiro, né? Uma boa administração e tal. Como ele faz para fechar essa conta? Com muita garotada da base, que é uma base estabelecida. Uma base que tem, inclusive, rendido frutos técnicos e financeiros. E aí você consegue fazer um equilíbrio, né? Então, o Scarpa e o Hulk, eles não estão jogando bem. Só que, nesse elenco, para mim, eles ainda são os melhores, as melhores opções, né? Agora, você pode discutir se com esse dinheiro você não pode trazer jogadores que, de repente, possam estar vivendo um melhor momento. Enquanto isso não acontece, aliás, o Atlético já tentou negociar o Scarpa em algumas oportunidades, né, o Claudião? Sim. Mas não admite simplesmente entregá-lo a outro clube, que é uma compensação financeira que parece que não vai existir, né? No meio do ano aí pode ser, né? Que apareça, se aparecer alguma coisa. Eu creio que o Galo tem não só o Scarpa, né? Tem alguns outros jogadores do elenco aí que são negociáveis, digamos assim. O Hulk tem contrato até o final do ano, aí vamos ter que ver o que acontece pro ano que vem, né? Ali, eu acho que até o final do ano, salvo vier uma proposta irrecusável, que é pouco provável, né? Pro jogador mais veterano como o Hulk, mas eu creio sim, viu, Pedro? Algumas mudanças aí no elenco do Galo, pensando na próxima janela, algumas movimentações. O Paulo Brax já falou sobre isso. Vamos aguardar essas mudanças e especialmente, né, acompanhar essa semana de trabalho lá na Cidade do Galo com o Barba Domingues. Rubens, um prazer poder falar com você. Ontem a gente comentava aqui no Rádio Esporte sobre esse mês de abril do Atlético, que se desenha como uma verdadeira maratona, né? Agora tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, e a gente fez uma enquete aqui com os nossos internautas, a galera que participa com a gente no YouTube, sobre a força desse elenco para disputar competições simultâneas. E aí a maior parte daqueles que votaram colocaram ali que tem um pouco de desconfiança sobre se esse elenco aguenta de fato disputar as 3 competições ao mesmo tempo, principalmente sem sofrer tanto no Brasileirão como foi o cenário dos últimos 2 anos. Queria que você deixasse uma mensagem, um recado a esse torcedor. Você falava que considera o plantel um bom grupo de jogadores, eu também, com algumas questões ainda a serem resolvidas, mas uma mensagem que você deixaria para esses torcedores e se tem aí uma previsão de aporte também para o departamento de futebol para suprir com essas carências, viu? Um abraço. Ei, Nath, tudo bem? Bom, vamos lá, sua pergunta foi longa, vamos fazer por partes. Primeiro é o seguinte, realmente disputar 3, o atleta tem 32, 33 jogadores no plantel, que é o normal. Se disputar ao mesmo tempo Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, é pesado. Desgasta muito o elenco. O número de jogos que se faz no Brasil, 20% a mais do número de jogos que se faz na Europa. É um calendário muito complexo do futebol brasileiro. Precisa melhorar isso. Eu vejo, né? Porque eu sou otimista, sabe, Nath? E as pessoas até me criticam às vezes por isso. Eu acho, por exemplo, que o Atlético, existe alguma carência? Existe. Não tem dúvida que existe. Mas a gente tem que também dar um pouco de espaço para a moçada subir. Por exemplo, a lateral esquerda lá, só tem lá o Renan Lodge, mas tem lá o Cauã, que é o Pacini, né? Que tá mostrando, tá tendo minutagem para mostrar serviço, né? O meio campo, você vê, nós estamos todo jogo deixando alguém no banco, né? Ou o Patrick, sempre tem um que não pode entrar por excesso de números no banco, de pessoas no banco. Talvez para frente um pouquinho a gente tenha uma falha, que a gente sempre está tentando resolver, né? Agora, o elenco é bom, eu acho que tem muito jogador ali que está aí rendendo ainda menos do que ele poderia render e que às vezes muda, né? E alguns que ainda não entraram no auge, quer dizer, machucaram. Você pega o Lianco, tá fazendo muita falta, né?
teve aquele problema, o Coelho voltou, tá voltando, pela construção séria, mas ainda não tá igual ele rendiu no ano passado. E assim vai, né? Temos que pensar, o Cassieira entrou, precisa fazer um gol, já fez um de pênalti, precisa fazer outro, então a gente tem que deixar esse time rodar um pouquinho, que o Eduardo Domingos consiga ajustar. Agora, é difícil, 3 competições, o calendário é pesado, vai a Venezuela, volta, joga aqui, volta para lá, é barra pesada. Ô Rubens, Cláudio Rezende novamente, você citou aí algumas vezes essa questão da meninada do Atlético, né? A garotada da base é um dos pilares, né, da ideia da SAF fortalecer a base. E eu queria que você nos falasse sobre essa novidade que o Galo nos trouxe aí nos últimos tempos. O Cissé mesmo foi uma captação lá no continente africano. E é um jogador que tem aí um grande potencial, né? Como que vocês estão vendo essa situação diferente, né? Aqui para o mercado brasileiro, para a gente ter novos Cissés no futuro também. Você vê, né, Cláudio, o que acontece? Não tem jeito você fazer um time competitivo sem a base. Eu acho que o que a gente demorou mais no Atlético a botar em pé foi a base. Agora nós estamos fazendo um investimento maior, temos lá uma estrutura muito bacana lá com o diretor de base, que é o Luiz, que é um cara extremamente competente. E a meninada está aparecendo. Pô, hoje o Atlético tem uns 10 meninos aí que são de altíssima qualidade, que todos eles com certeza serão parte do plantel, 10, talvez até mais, né? Questão de tempo, minutagem, né? Agora, o dia que a gente não abre espaço para esses meninos, eles vão lá pro Real Madrid, vão lá pro Atlético de Madrid, nós temos que abrir espaço. Que é o caso, por exemplo, do Cissé, que deu um azar, que machucou no jogo contra o Cruzeiro e não pôde jogar mais, estava jogando muito bem e machucou. Quer dizer, estamos lançando o Cissé novinho, quer dizer, então nós temos aí uma meninada muito boa, nós temos que dar espaço para essa meninada, porque essa meninada faz a diferença e já está provado, todos os clubes que tiveram sucesso tiveram apoio da base, todos, sem exceção. Com certeza, né? Importante demais. Muito mais importante. Agora eu queria que o Rubens Menin deixasse aí uma mensagem, né? Para a massa atleticana nesse dia especial dos 118 anos. Ô Rubens. Gente, essa massa do Galo, ela não tem preço, né? Ela é uma massa diferenciada, é paixão muito grande e já sofremos muito juntos, tivemos muita alegria junto. O futebol é assim, né? Faz parte. Mas a massa do Galo é fiel e é o maior patrimônio que a gente tem. O maior patrimônio, tem essa torcida maravilhosa que empurra. Quando a torcida começa a empurrar o time vai pra frente. Então a gente está junto o tempo todo, vamos estar junto, falando a linguagem da massa, ouvindo e cada vez mais queremos o torcedor perto da gente, no campo, empurrando o Galo, e isso faz a diferença. Então aqui, 118 anos, parabéns pra massa, que é o grande patrimônio que o atleta tem, a massa mais maravilhosa do Brasil. É isso aí, um abraço a todos. Obrigado, então. Rubens Menin tá aí, principal acionista da SAF do Galo, participação especialíssima, entrevista ao vivo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Então, Pedro, tá aí, né? Palavra sempre importante, né? Do Rubens Menin, deixando alguns recados importantes pro torcedor do Galo, né, Pedro? Com certeza, recados importantes, torcida do Atlético neste dia especial se manifestando bastante aqui também. Já a gente vai registrar as participações da turma que está participando com a gente neste Rádio Esportes. Ô, Nath Fiuza, 118 anos do Atlético com perspectivas, né? O Rubens falou sobre problemas, especialmente financeiros, mas você perguntou para ele sobre essa utilização das categorias de base. Acho que ele foi bastante detalhista em relação aos planos do Atlético para esse futuro de jovens talentos, citou alguns, nominalmente inclusive. O futuro do Atlético, apesar de muitos problemas financeiros, de problemas gerenciais, está aí, né? E o Atlético tem desafios nestes 118 anos, Nath.
E com certeza, né, o que ele deseja, toda a diretoria, o torcedor, é ver o Atlético fechar esse ciclo dos 118 anos com mais notícias positivas, né, do que os 117 anos, do que os 116 anos, histórias mais recentes do Atlético marcadas muito por altos e baixos, né, o torcedor quer agora ver mais consistência em todos os sentidos, né, de um time cada vez mais saudável financeiramente. O Rubens falava da importância, da responsabilidade dessa gestão em tentar, né, diminuir essas dívidas, diminuir principalmente as dívidas que são mais onerosas, para andar para frente. Às vezes você precisa segurar um pouquinho mesmo, porque tem que arrumar a casa, acho que é isso que eles vêm tentando fazer, mas não se omitir também da responsabilidade de que futebol é resultado, e para ter resultado precisa de investimento, precisa de qualidade, né? Ele me demonstrou, principalmente na resposta à minha pergunta, que ele confia muito nesse elenco, né? Falou aí de dar um pouquinho mais de rodagem àqueles que chegaram agora, o Preciado, o Cassierra, o Renan Lodge, né? Então me mostrou que ele confia também que o Eduardo Domingues é o cara capaz de extrair, né, um desempenho ainda melhor desses jogadores, que eu concordo com ele, tem bom nível técnico. Eu acho que o Atlético tem apresentações aí recentes, aquele jogo contra o Internacional, apesar de ter vencido, a derrota para o Vitória, empate com o Atlético, com o Betim no Campeonato Mineiro, aquele empate contra o Remo, são alguns resultados que eu acho que não demonstram exatamente o que esse time pode jogar. Acho que o Atlético pode jogar mais do que demonstrou nessas partidas, e acho que é essa a confiança que o Rubens tem, apesar dele ter se mostrado ciente também que tem carências, né? E para disputar 3 competições simultâneas, a gestão tem que estar sempre atenta ao mercado, tem que estar sempre atenta ao que o time pode também melhorar em termos de opções para o treinador, né? No meio do ano a gente tem uma janela, vamos ver se vem mais um meio-campista, um volante, né? Esse tão falado, sonhado primeiro volante. Vamos ver como que se comporta essa defesa, agora também em duelos ainda mais difíceis, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, pra gente entender se precisa de mais um zagueiro. Eu acho que precisa. Mas ele me mostrou consciente de todos esses desafios, e que bom, né? Não tá ali uma pessoa paralela à realidade. E sobre a base, ele falou dessa base mais de uma vez. Então eu imagino que essa deve estar sendo também uma cobrança lá dentro para a diretoria de futebol, para utilizar, né, esses atletas mais jovens. E isso tem que ser uma tônica mesmo do clube, aproveitar melhor os talentos que estão lá no dia a dia. O Cissé já vai sendo utilizado. O Pacini, que ele citou, para mim é um cara que pode jogar até mais ali na lateral esquerda, ainda que o Renan Lodge seja o titular absoluto, mas acho que ele pode ter minutos, né? Falar também dos atacantes. Às vezes o Atlético sofre em fazer gols, quem sabe trabalhar melhor com os atacantes que se tem na categoria de base para elevar o nível desse time. Mas eu acho que o torcedor do Galo quer ter mais confiança, de sair de casa, de ir para o estádio, de ligar o rádio, sabendo que vai ser uma equipe equilibrada, competitiva, porque esse é o caminho para depois sonhar também com as conquistas, né, Pedro? Com certeza, Nath. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já agradeço aí a companhia e a preferência de todos, peço o like de vocês para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, já criticando, não conhece o canal, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Então fique à vontade, tá, gente? Fica convite para vocês estarem fazendo parte aqui da massa desse canal, se inscrevendo e deixando o seu like, que é muito importante, tá bom? Deixa aí também, quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos vai ajudar demais, tá? E também fica à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que o Rubens Menin falou na entrevista aí com a Itatiaia Exclusivo. Então fique à vontade aí, tá? O canal ele é para vocês, ele é de vocês. Um forte abraço para quem fica e mais uma vez muito obrigado pela preferência. Valeu, massas, até a próxima. Surgiu notícia, a gente volta e joga para vocês. Valeu, feliz aniversário para nós.